Está correto falar mais bom e mais grande? Ficou na dúvida, né? Vem comigo. Então, pessoal, continuando a aula de adjetivo. Se você está vendo a aula de adjetivo 2, primeiro que é adjetivo 1, calma, pausa, volta lá, assista primeiro o adjetivo 1 e aí volte para esta aula de adjetivo 2. Se você já viu o adjetivo 1, vamos continuar. Lá a gente falou do conceito, da classificação e começamos a falar de flexão, de gênero e de número. E lá eu comentei que o problema no adjetivo é a flexão de grau. Lá no substantivo, a flexão de gênero deu um certo trabalho, né? Por isso dividi em duas aulas para ficar mais tranquilo para você aprender. Beleza? Vamos para flexão de grau agora do adjetivo. Mas antes eu vou sair para você dar um print, porque a lousa está um pouco carregada, né? Pronto aí? Tá ligeiro no print já, né? Bom, então vamos falar rapidamente e pausadamente também sobre a flexão de grau. Dividimos em dois. O grau comparativo, faremos a comparação entre dois elementos distintos com uma mesma característica, e o grau superlativo, em que eu exagero uma característica de um elemento só. Quer ver? Quando eu comparo dois elementos, por isso o comparativo, eu vou chamar de comparativo de superioridade quando eu comparo um elemento em relação ao outro e um deles é o superior. Então aqui ele é mais chato que ela. Comparei ele e ela, a estrutura mais e a estrutura que mostram a superioridade e o chato é o adjetivo comum. O que eu fiz? Comparei dois elementos mostrando que um é mais do que o outro. Então, ele é mais chato que ela ou do que ela. A preposição e o artigo aqui são facultativos, tá? Ele é mais chato que ela ou mais chato do que ela. O que eu tenho? Uma comparação e aqui uma comparação de superioridade. Então aqui eu tenho um adjetivo chato e ele é mais chato que ela é superior. Se tiver em igualdade, eu tenho então um grau comparativo de igualdade. Ele é tão chato quanto ela. Comparei ele e ela novamente, o adjetivo comum, no caso aqui o chato, o tão quanto, a estrutura aqui mostra a igualdade. Então, é comparativo, porque eu estou comparando, o adjetivo está aqui em igualdade. E se for inferior, então eu tenho comparativo de inferioridade. Ele é menos chato que, ou do que, facultativo aqui também, do que ela. Ele é menos chato que ela, comparei ele com ela, tenho a característica comum, chato, o menos que, na ideia de inferioridade. Então, tudo bem? Adjetivo, comparativo, grau, pego dois elementos e comparo. Nesse caso, funcionou e funcionou bem. O superlativo, super, né? O prefixo ali já mostra, super, é um exagero, superlativo. Eu vou pegar um elemento, pego a característica, no caso o adjetivo desse elemento e exagero. Quer ver? Faço de duas maneiras. Posso fazer o adjetivo superlativo absoluto, ou seja, exagero simplesmente. Posso fazer de maneira sintética ou analítica. O que é isso, Roberto? Sintética você condensa, sintetiza em uma palavra só. Ele é chatíssimo. Esse chatíssimo, né, esse sufixo aqui, íssimo ou ílimo, facílimo, por exemplo, vão indicar que eu exagerei a característica em uma palavra. Tenho aqui, então, um adjetivo no grau superlativo, absoluto, sintético. O analítico eu faço em mais de uma palavra. Ele é muito chato, extremamente chato. João Seratamente chato. O João Serata é muito chato. Então aqui o que eu fiz? Eu separei em mais de uma palavra. Então ele é superlativo, porque eu exagerei. Absoluto, porque eu fiz só esse exagero. Analítico, porque eu usei mais de uma palavra. Tudo bem? Se eu apenas exagero uma palavra, sintético em mais de uma palavra, 2, 3 palavras, ele é analítico.
Tudo bem? Eu posso fazer esse exagero também, mas fazendo uma relação com um todo. Olha a diferença, e aqui toma um pouco de cuidado para não confundir o comparativo com o relativo, tá? O superlativo relativo, ele pega essa característica de maneira exagerada, mas faz uma relação, por isso relativo, com o todo. Ele é o mais chato da sala. Eu fiz uma relação com um todo, no caso a sala, ele é o mais chato. A estrutura mais mostra a superioridade. Então, ele é o mais chato da sala, eu digo que ele é superlativo relativo de superioridade. Ou ele é o menos chato da família, né? Imagina a mãe e o pai disso aqui, então. Então, ele é o menos chato da família. Então, eu peguei o adjetivo é um só, o chato. Eu exagerei em relação a um todo, no caso, família, aqui. O menos indica de inferioridade. Então, ele é o menos chato da família. O adjetivo está no superlativo relativo de inferioridade. Tudo bem? Não acabou não. Tem mais uma lousinha. Olha aí. Bom, porque eu falei que não era tão fácil assim a flexão de grau. É muito comum a gente ouvir, fulano falou mais bom, nossa, tá errado. Será que a gente pode falar mais bom, mais grande, menos bom, ou mais ruim, ou mais pequeno, menos pequeno? Como que a gente pode saber se isso está certo ou não? Bom, primeiro eu até coloquei uma observação aqui para vocês. Os adjetivos maior é a mesma coisa que mais grande, menor, mais pequeno ou menos grande, melhor, mais bom e pior, mais ruim ou menos bom, tanto faz. Esses adjetivos, eles substituem o mais bom, o mais ruim, na maioria dos casos. Então, se eu for utilizar assim, determinado aluno é mais bom do que a outra aluna. Está errado. João é mais bom do que Maria? Não, João é melhor que Maria. Aí é o correto, né? Mas isso não quer dizer que o mais bom, o mais grande sejam errados. Por quê? Eu não vou usar esses adjetivos, não vou usar, quando eu comparar características de um mesmo ser. Olha como fica estranho. Eu falar, sua casa é maior que larga. Não tem sentido, né? Se eu falo que a sua casa é maior do que a minha, beleza. Aí tudo bem. Agora, quando eu quero usar duas características, no caso aqui, a grandeza e a largura, né? Grandeza aqui no sentido de altura e largura. E o adjetivo, os dois adjetivos se ligam a um substantivo, no caso, sua casa, não tem como eu colocar o maior, menor, melhor e pior. Então, eu posso colocar mais grande, nesse caso aqui é a única possibilidade. Então, sua casa é mais grande que larga. Então ela, no sentido de altura e maior do que a largura. Joana é mais boa que bonita, ou seja, não é uma pessoa tão bonita, mas é uma pessoa caridosa, prestativa, uma excelente pessoa. Então eu vou falar, Joana é mais boa que bonita, ou do que bonita, tanto faz o do aqui ou aqui, facultativos. O que eu tenho que perceber, tenho que prestar bastante atenção Joana é melhor que bonita? Não tem sentido. Concorda? Então, mais boa existe, mais bom, mais grande, sim. Para a gramática normativa, você vai usar essa estrutura, o mais bom, mais grande ou não, quando comparar características de um mesmo ser. Mais maior não existe, mais melhor aí não está na norma padrão, tá? Mas o mais bom, o mais grande, sim. Pergunta geradora respondida então, né? Para fechar adjetivo, essa segunda aula de adjetivo, algo que não falamos na primeira, a locução adjetiva. Sempre que a gente falar em locução, em gramática, e nas outras aulas vocês verão, locução é mais de uma palavra com valor de algo. Então, se eu tenho dois verbos com valor de um verbo, locução verbal. Duas palavras com valor de um advérbio, locução adverbial. A mesma coisa para o adjetivo. Locução adjetiva, o que é isso? Eu tenho duas palavras, no caso aqui, amor de mãe. Duas palavras. De mãe não tem o mesmo valor que materno, que é um adjetivo. Só que aqui eu tenho duas palavras. Então, quando as duas palavras exercem função de adjetivo, possuem a função de adjetivo,
chamo de locução adjetiva. A mesma coisa aqui para o de irmão, sim? Amor de irmão, mesma coisa que amor fraterno. Fraterno, uma palavra só, adjetivo. De irmão, duas palavras, portanto, locução adjetiva. Tudo bem? Vimos então a aula de adjetivo, a aula 2 de adjetivo, a 1 vocês já viram na outra aula, são palavras variáveis. Veremos artigo, numeral e pronome na sequência também. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula e tenha aprendido. Não esqueça da lista de exercícios que vocês têm no final de cada aula. Faça todas as listas, tenha o gabarito. Se o gabarito não bater ou se tiver alguma dúvida na teoria ou nos exercícios, é só mandar uma mensagem para a gente. A gente está aqui para te ajudar. Fica aqui, que aqui a gente explica mais. Um abraço.